O último episódio começa com Fate defendendo Roxy, usando a habilidade secreta do escudo e devolvendo o ataque do dragão divino. E assim que a máscara se quebra, ela o chama se perguntando se era ele mesmo, e Fate se vira dizendo que faz muito tempo. E assim que a ficha dela cai de que é ele mesmo, Roxy acaba notando que seu olho está vermelho e fica um pouco chocada com isso. Porém, Fate pede para que ela saia dali, porque logo o dragão vai começar a se mover. Então, ele quer ganhar um tempo para ela. E enquanto ela ainda está preocupada, ele se vira e diz que sente muito por ter mentido para ela por todo esse tempo e agradece por tudo que ela já fez, saindo correndo e fazendo com que Roxy ficasse ainda mais desesperada e chorasse vendo ele partir. E quando Fate chega até o dragão divino, percebe que Northern já está ali, então imediatamente usa um ataque novo que faz com que o dragão fique preso e logo já recebe uma chuva de tiros da pistola da inveja, desviando de todos e partindo para cima de Northern com a espada. Isso faz com que ele diga que foi muito inteligente imobilizar o dragão divino com uma técnica que ele nunca viu e ataca o protagonista várias vezes, levando Fate a comentar que está sendo pressionado provavelmente porque os status dele caíram após usar aquela técnica. Northern então explica que há 3 razões para isso. A primeira é que Fate forçou a entrada no domínio de E, ele está quase chegando no limite. A segunda é que ele está dedicando uma parte da força para manter o dragão preso. E Northern diz que a última razão é que ele ainda não está lutando a sério. Ele então pressiona Fate ainda mais e depois desvia facilmente dos golpes, debochando da ofensiva desesperada de Fate. Com isso, o vilão percebe que se Fate se afastar muito, não conseguirá manter o dragão preso, entendendo porque Fate estava buscando um confronto de perto tão desesperadamente. Mas Fate diz que ainda não acabou e parte para cima, mas Northern não só desvia facilmente como também contra-ataca cortando o braço de Fate, fazendo com que ele ficasse de joelhos gritando de dor. Ele então diz enquanto se aproxima que Ares parecia ter grandes expectativas nele, mas depois de todos os problemas que Fate causou, ele teria que pagar. E assim que ele aponta sua arma para matá-lo, inesperadamente Fate o atinge por trás, revelando que era uma magia de ilusão. Essa reviravolta deixa Northern chocado, com Fate dizendo que sabia que ele baixaria a guarda quando estivesse confiante de que tinha vencido, mesmo que isso significasse perder o braço numa aposta de tudo ou nada. Fate então diz que ele pode ficar com o braço e termina de matá-lo, roubando todos os status dele. E nesse momento, Fate aparece novamente dentro de sua mente e ouve a voz da garota que estava no núcleo de Haniel, dizendo que avisou muito para ele não se exceder. Então ela se apresenta como Luna e agradece a ele. Fate pergunta pelo quê e ela diz que por ter matado ela, falando pra ele não ficar tão triste pois foi melhor assim. Só que logo depois ela diz que sente muito e assim que ele pergunta por que ela tá se desculpando, ela abre os braços e fala que não dá mais. E todo o chão começa a se despedaçar, revelando um mar de sangue e almas que ele já devorou até aqui, com Luna falando que estava segurando isso até agora, levando Fate a perceber que foi graças a ela que essa habilidade de gula se acalmou, mas ela diz que não mais, pois não poderá mais ajudá-lo. Dizendo também que se ele devorar o dragão divino perderá o controle de si mesmo. Então o chão se despedaça de vez fazendo Fate cair, mas de repente um cara segura a mão, dizendo que estava se perguntando por que Fate ficou tão quieto, dizendo que agora achou ele. Esse cara é Greed, a espada da ganância, que deixa Fate olhando surpreso, mas ele diz que precisam voltar logo. Mas Fate diz pra esperar, olhando pra Luna logo depois agradecendo pelo aviso, mas ele diz a ela que não pode deixar o dragão divino vagar livremente, então ele precisa matá-lo. E assim que volta, ele pergunta se Greed costumava ser uma pessoa, com ele respondendo que aquilo era apenas uma forma temporária. Mas nesse momento, o dragão divino consegue se soltar, levando Fate a falar que tem que acabar com isso rápido, pois não sabe quanto tempo ainda resta pra ele. E no que Greed pergunta qual vai ser o plano, já que é meio difícil usar um arco ou um escudo com apenas um braço, Fate apenas diz que é bom voar de vez em quando, e arremessa Greed causando uma explosão no pescoço do dragão, e em sequência pula golpeando com o ataque da ruína. Greed diz que ele vai ver só, por tratá-lo como uma arma de arremesso, e Fate fala que conseguiu recuperá-lo, então tá tudo certo. Com isso, Fate usa o identificar no dragão e nota que está com uma pequena vantagem de status, mas Greed alerta que o domínio de E está para além do que é humano, então não seria bom confiar muito em números. Fate então salta e corta suas asas, fazendo o monstro cair, mas assim que cai ele dispara, e Fate usa seu ataque de lâmina afiada aprimorada com uma cacetada de coisa, cortando o ataque do dragão partindo ele ao meio.
E após isso, a habilidade Gula é ativada fazendo Fate vomitar sangue, levando ele a ficar de joelhos, falando que não pode deixar ela consumi-lo ainda, já que se ele perder o controle agora vai se tornar uma ameaça ainda maior que o dragão divino. Mas antes que isso aconteça, ele enfinca a espada e diz que não aguenta mais que isso, então começa a redefinir todos seus status para evoluir Greed, que fala desesperado para Fate parar, e Fate só diz que sente muito caindo no chão logo em seguida, falando que se ele perder o controle agora, os danos pelo menos serão minimizados. E Greed pergunta com tristeza se a habilidade de Gula no fim vai devorá-lo também, enquanto Fate apenas cede caindo de uma vez. Após um tempinho, Mine aparece dizendo que não pensou que esse dia chegaria tão cedo, e Fate levanta até onde pode pedindo para ela matá-lo. Ela então diz que avisou que isso aconteceria se ele exagerasse, ele pede desculpas, mas ela diz que tudo bem, que vai manter sua promessa. E no momento em que ela levanta o machado e está prestes a decapitá-lo, Roxy aparece gritando e se joga em Fate tirando ele a tempo. Ele se pergunta por quê, e ela responde brava que por quê é o caramba, brigando com ele perguntando o que ele estava tentando fazer agora, querendo se entregar. E ele vira o rosto fechando os olhos falando para ela não olhar, dizendo que nunca queria que ela o visse assim. Mas ele logo abre os olhos quando sente as lágrimas dela em seu rosto, olhando surpreso para ela que está falando que jamais o odiaria só por causa disso, dizendo também que não importa o poder que ele tenha, porque para ela, Faye ainda é Faye. Isso deixa ele completamente surpreso, e ela implora para que ele não tente mais dar fim à própria vida, levando ele a pensar que, estranhamente, a habilidade de Gula, que antes estava tão agitada, agora se acalmou, fazendo o olho dele voltar ao normal. Com isso, Roxy estende a mão chamando ele para voltar com ela para Babilônia, e Fate pensa consigo que estava com medo que ela o odiasse, mas ela ainda o aceita mesmo depois de saber a verdade. E pensa também que ele ficava dizendo que queria salvar Roxy, mas entende que o que ele realmente queria era que ela o salvasse como antes. Ou seja, ele queria poder se apoiar em Roxy como um porto seguro, como Luna fala depois que Fate deita no colo de Roxy. Após isso, a cena muda para Fate acordando em seu quarto na pousada se perguntando onde estava, e depois relembrando que Northern cortou seu braço. Ele olha pela janela e percebe que já está tarde, se perguntando quanto tempo ele dormiu. E nesse momento Mine e Ares entram no quarto falando que ele dormiu por uma semana inteira, fazendo Fate ficar em alerta ao ver Ares, mas ela se aproxima entregando Greed, deixando ele mais calmo e feliz ao reencontrá-lo. E no desenrolar da conversa, Fate descobre que Mine tinha esquecido Greed lá quando ele apagou no colo de Roxy, e ela justifica que estava ocupada lidando com a pistola da inveja, levando Ares a comentar que seria um problema a inveja achar um receptáculo como Northern. E no que Fate pergunta sobre o receptáculo, Mine e Ares explicam que Northern era apenas uma marionete sendo controlada pela inveja, que era o verdadeiro corpo. Fate pergunta se Greed sabia disso, mas ele diz que não tinha ideia de que a inveja podia usar controle mental, mas considerando como ele é maldoso, isso não o surpreende. Sendo assim, Fate questiona sobre o que Mine fez com a inveja, e ela responde normalmente que jogou ela pro outro lado de Galia, levando Fate a dizer que essa foi a solução mais estúpida possível. E mudando de assunto, Ares fala que ele provou seu potencial derrotando o dragão divino, e diz que gostariam da ajuda dele, falando que o plano de criar um humano coroado com a morte de Roxy acabou, mas Fate primeiro quer que ela prometa que nunca mais irá atrás de Roxy, e então a ouvirá depois disso. Ela então diz que promete, e fala que na verdade foi a inveja que teve a ideia, falando que olhando pra trás agora, foi uma tola de ter concordado. Que papinho, hein? Ela então continua falando e explica que com a morte do dragão divino, o país entrará em uma nova era e precisam da ajuda de Fate para o que vem a seguir. E diz em um tom humorado que ele não tem direito de recusar, continuando a explicação, dizendo que é algo a se lidar para quem possui as habilidades dos pecados capitais. E Fate responde que não sabe o que ela quer dizer com tudo isso, mas já que ele nasceu com a habilidade de Gula, deve haver uma razão para isso, e ele quer saber esse motivo. Mas Ares diz que antes disso eles podem regenerar esse braço. E com isso decidido, ela diz para saírem dali antes que Roxy volte. E no que Fate pergunta o motivo, ela diz que é perigoso ele estar perto dela agora, falando para ele que só de ouvir o nome dela, a gula dele se agitou. Então a cena muda para Miriam perguntando se Roxy está saindo, e ela diz que sim. E assim que ela sai, Miriam fica brava dizendo que aposta que ela vai ver aquele idiota de novo. Após isso,
Roxy compra uvas e abre a porta do quarto chamando por Faye, mas assim que se dá conta de que ele não está mais lá, fica assustada chamando por ele até que nota uma carta na mesa. Essa carta começava com Fate pedindo perdão por desaparecer de repente e também pedindo desculpas por nunca ter contado a ela sobre sua habilidade de gula, e finalizando a carta falando que precisa partir por enquanto, mas promete que voltará para ela, pedindo que tome cuidado até esse dia. Roxy pensa consigo que ele estava lutando com algo assim sozinho e falando que ele sempre deu muita coragem para ela, relembrando de quando encontrou ele pela primeira vez, onde ele estava sozinho em uma praça, e ela chega falando que é perigoso ficar pelas ruas a essa hora, dizendo para ele voltar para casa. E ele reage com medo, pedindo para não bater nele. E ela não entende, perguntando por que ela bateria nele. E o pequeno Fate responde que ele deixou uma cavaleira sagrada brava, levando ela a falar um pouco mais alto que foi só um aviso, deixando ele com medo novamente. A reação dele deixa Roxy triste, pensando que as pessoas realmente temem os cavaleiros sagrados, fazendo ela curvar a cabeça, pedindo desculpas. Isso deixa Fate confuso, questionando o ato, com ela respondendo que tem vergonha de ser uma cavaleira sagrada, e logo depois disso ouvindo o estômago dele roncar. Então, ela traz um lanche para ele e diz para quando ele terminar de comer voltar para casa, dizendo que tem certeza que a família dele está preocupada. E ele responde normalmente que não tem nem casa nem família, levantando logo em seguida e agradecendo o sanduíche. E assim que ele está indo, ela pergunta se ele tem onde ficar, e ele novamente responde tranquilo que não, mas que agora sabe que a capital não é um lugar tão ruim, e está feliz por ter conhecido uma cavaleira sagrada tão legal. Isso tudo deixa ela surpresa, e antes que ele realmente parta, ela pergunta seu nome, com ele respondendo que se chama Fate, e foi nesse momento que Roxy conseguiu manter a cabeça erguida e ter orgulho de ser uma cavaleira sagrada. Já no presente, ela olha pela janela pensando que eles vão se ver de novo, jurando a si que ficará mais forte, até que esse dia chegue para mostrar para Faye. Depois disso, a cena muda para Mermil, que está tomando chá com seu irmão Rafale, comentando que o cadáver era Fate esse tempo todo e que isso era um grande choque. Mas ele responde calmamente que sim e se retira dizendo que tem pesquisas a fazer. E assim que ele entra em seu quarto, fala de forma sombria que está feliz que Fate matou Rado e começa a rir loucaço igual o Coringa. Então a cena muda para Fate, que dá 40% do que tem para Grid usar sua técnica secreta de quarto nível, chamada de cura crepuscular, fazendo seu braço ser regenerado bem rápido. Com isso, Ares comenta que eles se verão de novo na capital. E Mine também parte. Enquanto isso, Roxy volta à capital com seu exército, e Fate ainda está em Galia para ficar ainda mais forte, devorando mais almas de monstros. Então é isso, pessoal. Obrigado a quem acompanhou esse anime comigo e deixou o like para fortalecer até aqui. Conto com vocês para o canal crescer ainda mais, para futuramente eu contratar editores e poder entregar vídeos ainda mais rápido para vocês. Para quem quer mais recomendação de anime, eu já tô fazendo o resumo de outro anime insano que vocês podem curtir muito. Se você estiver no YouTube, o vídeo tá aí na tela, e se você estiver em outra plataforma, recomendo dar uma olhada no meu canal. É isso, e até o próximo recap do Tio Wasabi.